É, Oi, meu nome é Fabiano e eu gostaria de falar algumas coisas que eu acho que são importantes para esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu vejo como uma oportunidade muito rica. A gente está vivendo um momento bastante tenso, mas com um potencial muito grande para a gente crescer como democracia, para a gente crescer como povo. Eu acho que esse exercício de ir para as ruas é muito legal. Eu acho que está aparecendo um monte de coisa importante e ao mesmo tempo que eu vejo tanto potencial, eu também vejo alguns riscos, algumas coisas sérias. E por isso que antes de falar sobre a situação em si, né, Lula, oposição, enfim, direita, esquerda, essas coisas, isso vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre democracia mesmo. Democracia não é simplesmente a vontade da maioria, né? Não é ir para a rua e exigir que uma coisa aconteça de uma hora para outra. Isso faz parte da democracia e é super importante. Na verdade, antes ou junto, na verdade, com essa vontade da maioria, existe um conjunto de regras. Essas regras, elas estão dentro de uma Constituição Federal, né? De um documento que garante uma estabilidade das conquistas, mas esses direitos eles estão pautados em valores, em princípios que a gente considera, que a gente elegeu há muito tempo aí, como princípios extremamente importantes, né? A liberdade, a igualdade e a fraternidade, né? Muitas mulheres falam ainda da sororidade, que seria a fraternidade entre as mulheres. São princípios que a gente não pode esquecer, né? Que quando a gente vai exigir alguma coisa nas ruas, pela via do voto, da vontade da maioria, seja ela na rua, seja ela na votação, né? A gente não pode violar alguns direitos que são básicos para qualquer ser humano ou direitos que são básicos de um grupo que não é a maioria, né? Um exemplo claro disso são os direitos das pessoas homossexuais, que têm orientação homossexual. Então, mesmo que a maioria ache que eles não têm direito a adotar uma criança ou a casar, não importa, né? É um direito básico do ser humano. A maioria não pode simplesmente violar um direito que seja de uma pessoa só, não pode. E isso é extremamente importante porque dá um equilíbrio para as coisas. Caso contrário, seria o que muita gente fala da ditadura da maioria. E não é isso, né? Então, este é o ponto principal, mas ainda não é só isso que eu quero trazer. Um ponto extremamente importante é a possibilidade do diálogo, da pessoa, da liberdade, da pessoa poder se expressar. E o diálogo, ele não pressupõe apenas o direito de você se expressar, mas o dever de você ouvir, porque ele é inerente, né? O dever está dentro do direito. Então, o direito de você se expressar, dentro dele, inerente a ele, está o direito, o dever de você ouvir as outras pessoas. Não que você tenha que concordar com ela, não que você tenha que mudar de opinião, mas é extremamente importante que você permita que as pessoas se expressem, mesmo as contrárias a você. A democracia não é a vontade da maioria, desde que seja a minha vontade também. Então eu não estou falando aqui para pessoas de direita ou de esquerda, é para qualquer situação. Né? Diálogo não é monólogo alternado. Tipo, eu falo o que eu penso, a hora que eu termino, você fala o que você pensa e a gente não trocou em nada. Isso não traz benefícios nenhum. Né? O diálogo ele pressupõe que a gente ouça os argumentos, as opiniões, os fatos até, muitas vezes, que a outra pessoa está trazendo. E assim como eu vou ter o direito de fazer o mesmo, né? De falar os argumentos que eu acredito, falar dos fatos que eu enxergo e as minhas opiniões, ainda que elas não tenham embasamento, né? Não tem problema isso. De forma que, né, no final, a gente é maior, a gente tem uma consciência ampliada, né?
o momento onde a gente está conversando é importante. Quando a outra pessoa está falando comigo, eu não estou pensando na minha resposta. Eu não estou pensando no que ela está errada. Eu estou completamente entregue para olhar com os olhos daquela pessoa, de quase que trocar de lugar com ela. Vou tentar absorver, vou entregar minha atenção total a ela. Isso é muito difícil, sem dúvida nenhuma. Eu estou muito incomodado com muita coisa que eu estou vendo por aí. E eu vejo opiniões e argumentos interessantes, consistentes, dos dois, né? Olha, esse é um outro problema. Dos dois lados. Que dois lados? Não existem dois lados. Existem uma pancada de lados, uma dezena de lados minimamente. Não dá para a gente categorizar todo mundo em direita ou esquerda. Não dá para você falar ou ele é petralha ou ele é coxinha, né? Enfim, essas designações. É muito mais complexo do que isso. É uma grande ilusão a gente imaginar que existe um bem e um mal, um certo e errado, mocinhos e bandidos. Não é muito mais complexo que isso. Então a gente só vai conseguir perceber essas nuances, essas coisas que são mais sutis, se a gente ouvir o máximo possível de opiniões, de lados, de argumentos. E isso, gente, não é uma proposta aqui para esse momento da política. É um momento onde isso é mais importante ainda. Mas dentro da nossa família é fundamental. O marido e a mulher, né, seja um casal homossexual, heterossexual, é fundamental que as pessoas se ouçam, que um se permita mudar de opinião a partir dos argumentos da outra pessoa. Não tem como a gente viver simplesmente ditando o que é certo e o que é errado. A gente precisa sempre abrir a nossa mente e tomar as decisões depois disso. Então, aí vem outro ponto que é importante. Depois de toda essa discussão, depois de você ouvir o máximo possível de lados, você pode ou não mudar de lado. É um direito seu, é um direito de cada um de nós. E no final você vai votar ou você vai sair às ruas defendendo uma coisa ou outra, ou outra, ou outra. Então tem muitas coisas possíveis de serem defendidas. E a democracia está muito embasada nisso, porque se a gente perder isso, a gente vai continuar assistindo o que a gente está vendo, né? Que é a troca de favores. Tipo, não importam os argumentos, importa quem tem a vontade política mais poderosa, né? Quem tem um número maior de pessoas. Não importa se é uma pessoa que traz os argumentos mais importantes, mais sólidos, mais coerentes, e tem 30 outras pessoas que pensam, não importa, né, que pensam diferente dela. Essa pessoa é que deve ser a que vai nos guiar. Vai depender da qualidade da argumentação. Tudo isso me preocupa muito, porque eu vejo alguns extremismos nas movimentações das ruas. E se a gente não tiver essa capacidade de analisar mais profundamente, a gente pode chegar a dizer que não tem nenhum partido que presta. Então, por consequência, os representantes não têm valor. A gente tiraria o quê? As câmaras de vereadores, os deputados, os senadores. Isso é o quê? Isso seria uma ditadura, né? Então, esse extremismo a gente tem que tomar muito cuidado. E acho que a última mensagem que eu quero trazer é que a gente é tudo irmão e irmã na mesma casa. Não tem como a gente não resolver isso junto. E essa divergência, ela não é ruim. Ela mostra que as coisas não são simples, que as coisas são complexas e que a gente precisa ponderar muito nas consequências do que a gente está fazendo. E se a gente ameaçar o direito de uma pessoa, na verdade, né, se a gente violar o direito de uma pessoa, a gente está ameaçando o direito de todas elas, seja qual for essa pessoa. Nada justifica a violação de um direito de ninguém. Bom, gente, é isso. Eu espero que a gente vá para a rua entendendo que a outra pessoa que está falando de uma forma contrária àquilo que a gente pensa, né, que ela é
que ela é parceira, que ela é nossa irmã, que a gente pode conversar, que a gente pode se dar a mão, que a gente pode se respeitar, que a gente pode continuar amigo, né? Não dá para perder a amizade por isso, é impossível, né? Isso é uma infantilidade, é uma falta de maturidade. Acho que a gente precisa crescer, acho que a gente precisa ter força para ouvir opiniões diferentes das nossas, e isso vai tornar a gente melhor, eu tenho certeza absoluta, vai ampliar a nossa consciência. Então, que a gente faça a nossa manifestação com equilíbrio, dentro de uma forma que respeite as pessoas e exigindo, sim, que a lei seja feita, que as pessoas sejam julgadas e condenadas na medida da violação da lei que elas fizeram, né? De acordo com o crime que elas cometeram. E eu estou junto, acho que todos nós queremos um Brasil melhor, tenho certeza, né? Tenho vários amigos que pensam muito diferente de mim, mas eu tenho certeza que eles estão bem intencionados, então não tem por que eu me afastar, eu ter raiva, pelo contrário, eu quero ouvir de verdade o que eles têm para falar, e se for o caso eu vou mudando a minha opinião sem problema nenhum, e eu estou sugerindo isso para todos nós, que a gente tenha essa maturidade, ok? Um abraço, obrigado.